Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para eu estar ajeitando aqui ó, só a luminosidade, tá dando para me ver? Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Afinizia Freire, disciplina História. Tá? E na aula passada eu tinha colocado um filme clássico aí da década de 90, que talvez vocês conheçam ou não. Eu sei que todo mundo assistiu, tava lá disponível no YouTube, bonitinho, pá, não sei o que, não sei o que. Então, que foi o de Caramuru, né? A invenção do Brasil, porque essa unidade a gente vai trabalhar exclusivamente com o Brasil. Processo de formação da sociedade brasileira, a chegada dos portugueses no Brasil, período de exploração, principalmente do pau-brasil na sua fase inicial, e depois a gente vai ver com as plantações de cana-de-açúcar, de café e tudo, mas aí já bem mais para frente, né? O contato dos portugueses com os povos indígenas, que aí foi bem retratado no filme e tal, e é interessante eu ter colocado esse filme, eu mesmo, moral da porra. É interessante ter colocado esse filme, vocês terem assistido esse filme, para a gente poder fazer alguns contrapontos em relação ao que vamos ver nessa unidade. Por tratar da chegada dos portugueses aqui no Brasil e da relação que eles tiveram, pelo menos esse contato mais inicial que eles tiveram, os portugueses tiveram com os nossos povos indígenas, os nossos povos originários do país. E aí a gente começa com a página 112, aqui fala a unidade 4, que é referente ao livro didático, então todo mundo pega o livro didático aí, o título é Doce Brasil, Amarga Escravidão, e a gente vai começar aí a falar sobre esse processo de exploração colonial, esse processo da chegada dos portugueses aqui no Brasil e que fez com que o Brasil se tornasse o que nós somos hoje, para o bem ou para o mal. Então, na página 112 a gente começa da seguinte forma. Mesma coisa que a gente já fazia na segunda unidade, tal, que foi todo por aqui, através dessa telinha aqui onde nós nos encontramos. E que eu faço a leitura aqui, vocês vão acompanhando daí, eu vou levantando uma questão ou outra que eu acho mais importante aqui para que vocês possam ter uma maior compreensão. Isso não significa que vocês também não possam chegar aí em busca de outras fontes, claro, chegar, assistir outros filmes, fazer outras leituras, fazer alguns apontamentos e sempre que possível, sempre que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com essa figura magnífica, magnânima, maravilhosa e linda aqui na sua telinha para trazer qualquer tipo de informação, qualquer discussão que queira fazer e tal, eu tô por aqui. Beleza? Valeu, vamos lá, vamos começar. Então, em 2018, um grupo de 30 organizações não governamentais, também conhecidas como ONGs, sabe? Que o povo fica falando, porque a ONG, não sei o que, quer acabar com o Brasil. Não, as ONGs, essas organizações não governamentais que são entidades, são órgãos que buscam principalmente atuar naqueles espaços, naqueles locais em que os governos municipais, estaduais e federais não costumam atuar ou atuam muito mal. Não é à toa que a gente ouve falar tanto de diversas ONGs existentes aí, ainda mais agora que a gente tem visto muito essa questão da floresta amazônica pegando fogo, o Pantanal pegando fogo e o governo meio assim, sem fazer muita coisa. Aí quem acaba ajudando muito são justamente as ONGs, né? E aí, vamos continuar aqui. Um grupo de 30 organizações não governamentais, universidades, que também o governo costuma atacar, né? Chama de vagabundo todo mundo, e empresas, utilizou imagens produzidas por satélites para mapear a devastação da vegetação nativa brasileira. A vegetação nativa
assim como os povos indígenas, que são os nossos povos originários, a vegetação nativa é aquela vegetação que já estava aqui quando os portugueses chegaram, né? Aquela que não foi destruída, aquela que é a vegetação natural, original do nosso país. Os resultados foram impressionantes. Entre o ano de 1985, há 35 anos atrás, ano que eu nasci, entre 1985 e 2018, foi devastada uma área equivalente ao território dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. É só vocês olharem um mapinha aí, básico, tal, para poder ver o tamanho da devastação. Você vai somar as áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E, a partir disso, vai ter uma ideia do que já foi desmatado em relação à mata nativa nesses 33 anos, de 1985 até 2018. Muita coisa. O principal motivo desse desmatamento foi a expansão das atividades agrícolas e pecuárias do país. É uma discussão que acaba sendo bastante atual, né? A gente está em pleno 2020 e a gente vê esse crescimento da agricultura, o crescimento da pecuária, que são crescimentos importantes para o desenvolvimento do país, porque traz muito recurso também, mas é preciso ter um olhar um pouco mais apurado, é preciso ter um olhar mais carinhoso, digamos assim, com as nossas florestas, com a nossa mata nativa, até mesmo porque é a mata nativa que vai garantir que o nosso país não se torne esse inferno de calor que nós temos, que é a mata nativa que vai ajudar, por exemplo, para quem já estudou em geografia isso, os rios voadores, né? Que é aquela formação de chuva para amenizar o calor, inclusive, para poder abastecer os reservatórios das cidades e tal. Elas surgem graças à respiração, digamos assim, da nossa floresta amazônica, principalmente, né? Então, a preservação desse ambiente natural, a preservação das florestas, ajuda com que o país ele consiga combater melhor o aquecimento global. Ah, que aquecimento global? Isso é coisa de globalista, coisa de comunista. Não, aquecimento global é aumento das temperaturas. Vocês não estão vendo que a cada ano está fazendo mais calor? E quando chove aquela coisa assim absurda que alaga tudo. Culpa do aquecimento global. Culpa do desmatamento. Mas vamos focar aqui. Mas é importante que vocês saibam disso, é importante que vocês façam leituras também a respeito disso, dentro de geografia, dentro de biologia, dentro de filosofia, há discussões a respeito disso, mas que vocês também, por conta própria, podem chegar e correr atrás para entender melhor o que é que acontece com o nosso país. Esse processo de destruição da vegetação ganhou força nas últimas décadas, mas não é uma novidade. Na realidade, desde a chegada dos europeus a essas terras, desde quando os portugueses chegaram lá no ano de 1500 aqui no nosso país, foi a bagaceira que começou. A exploração dos recursos naturais provoca a destruição da vegetação nativa, como é o caso do pau-brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, você tinha uma quantidade gigantesca dessa madeira, dessa árvore, pau-brasil. Só que a gente vai trabalhar isso nessa aula ainda e durante um pouco das próximas aulas a respeito disso, de que esse desmatamento, o pau-brasil, ele se torna uma madeira nobre, até mesmo porque é uma novidade, é algo que não existe em outro lugar do mundo, a não ser aqui no Brasil, né? Até que o nome é pau-brasil, né? Senão seria o quê? Pau-Angola, pau-Portugal. Não, pau-Brasil, porque é originário do nosso país. Então, essa destruição da vegetação nativa, como é o caso do próprio pau-brasil.
Essa árvore faz parte do bioma Mata Atlântica e encontra-se atualmente na lista de espécies de flora nacional em extinção. O que é estar em extinção? É ele ter basicamente sido completamente destruído e quase não existir mais no país ou no mundo, né? Quando a gente fala que algo está extinto, por exemplo, os dinossauros foram extintos. Eles não existem mais, não existe mais nenhuma espécie de dinossauro, eles foram extintos. Quando algo está em extinção, ocorre risco de extinção, significa que a quantidade que hoje existe dessa espécie é muito pequena em comparação ao que existia antes. Digamos que se existia, sei lá, 50 milhões de árvores para o Brasil naquela época, hoje em dia existem 30 mil. Isso é estar em risco de extinção, isso é estar em extinção. Porque se continuar desmatando da mesma forma que existe o desmatamento hoje, o pau-brasil ele simplesmente vai deixar de existir. Então, deixando de existir, a gente perde muito, a natureza perde muito, nós perdemos muito, porque além de fazer parte da nossa história, o pau-brasil faz parte da fauna. E da fauna não, a fauna são os animais. Faz parte da nossa flora nacional, né? Faz parte de um ambiente que é completamente interdependente entre si. Como assim? Existem espécies de animais, por exemplo, que vivem na copa dessas árvores. A partir do momento que não tem isso, esses animais vão procurar outros locais. Inclusive, é por isso que de vez em quando a gente ouve falar de algum animal silvestre, algum animal que sai da selva e acaba entrando nas cidades. Como recentemente aconteceu de uma onça, por conta das queimadas no Pantanal, uma onça saiu do meio de lá da floresta e acabou entrando na cidade. Estava lá correndo por dentro da cidade, gerando riscos para ela própria, claro, e gerando riscos para as pessoas também, que estavam ali ao redor. Tanto que a onça acabou se escondendo dentro de uma casa que estava em construção. E na casa vizinha tinha uma criança de 5 anos de idade. Imagine só o que é que essa onça poderia ter feito. Culpa do povo que está desmatando tudo. Enfim, é importante dizer também outra coisa, que o bioma da Mata Atlântica, ao contrário do que teve umas 3 pessoas já do governo que falaram assim, porque a Mata Atlântica não está queimando. Gente, então, floresta amazônica é na região ali da Amazônia, né? Do estado do Amazonas, tal, isso aqui. O Pantanal é numa parte mais central do país, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, aquela região. Mata Atlântica, pelo próprio nome, diz assim, ó, Atlântico, ó, Oceano Atlântico, Mata Atlântica. Ou seja, a Mata Atlântica fica onde? No litoral. Onde é que os portugueses chegaram primeiro? Pelo litoral. Então, eles tiveram acesso imediato a essa árvore, o pau-brasil. Então, Mata Atlântica, você já sabe, tá? Não errem que nem o ministro do meio ambiente, não, viu? E nem o ministro do turismo. Então, vocês são melhores que eles. Então, essa árvore faz parte do bioma Mata Atlântica e encontra-se atualmente na lista de espécies de flora nacional em extinção. Além disso, esse bioma é um dos que mais sofreu com o desmatamento, já que a área que ocupa atualmente é mais de 90% menor do que aquela que ocupava em 1500. Ou seja, da mata original, da mata nativa, Mata Atlântica, hoje só existe 10% dela. Graças aos portugueses, e depois os europeus continuaram por aqui, e a galera que gosta de desmatar
está quase acabando com a nossa Mata Atlântica. Para entender como começou esse intenso processo de destruição da vegetação nativa do Brasil, é fundamental analisar o início da ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Claro. E aí as perguntinhas. Em que contexto os portugueses chegaram ao território brasileiro? Que expectativas tinham em relação às terras americanas que ocuparam? Terra americana porque o Brasil ficou onde? Na América, né? América do Sul. Então, quando o povo dos Estados Unidos fala "We are American", sim, vocês são americanos, são, mas vocês são americanos do norte, norte-americanos, estadunidenses, tá? Porque americano todos nós somos. Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Cuba, vai pra Cuba, comunista. Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai, México, Guiana Francesa, Trindade e Tobago, e por aí vai. Que regime de trabalho foram adotados nas novas terras portuguesas? Então, essas respostas a gente vai obter no decorrer dessas aulas. E a gente começa lá, capítulo 11, página 114, Portugal e Brasil, a exploração colonial. Portugal e Brasil, a exploração colonial. Eu sei que vocês estavam com saudades. O tema colonização faz parte dos conhecimentos presentes em vários meios da sociedade. Nas discussões de sala de aula, nas pesquisas de historiadores, na literatura, em filmes, como vocês assistiram, em novelas também, que já ao descobrimento do Brasil. Até uns... não sei que novela foi recentemente, falou sobre isso. Teve a reprise de uma novela, né? Não foi bem quando da chegada dos portugueses, mas quando foi da chegada da família real aqui no Brasil, né? Aí em 1808. De acordo com o linguista Alfredo Bose, colonização é uma palavra que deriva do latim colo, verbo cujo significado é eu moro, eu ocupo a terra, eu cultivo. Então quando fala assim, mãe, eu quero colo, né? É porque você está querendo morar, ocupar aquele espaço lá do colo bonitinho lá de sua mãe. Ó, que fofo. Você tá aqui, mamãe. Não é bem isso não, tá, gente? Vocês não falarem besteira por aí. Mas, nesse caso, colo vem do latim, que significa justamente isso. Eu moro, eu ocupo essa terra, eu cultivo, eu tenho a posse dessa terra, né? Então, todo o processo de colonização que a gente fala, falamos a respeito de ocupação de um território a partir de um outro país. Geralmente, a partir de um outro país, a partir de um determinado povo, um determinado colonizador. O processo de colonização portuguesa no Brasil assumiu plenamente tal significado, embora o território já fosse habitado por indígenas. É por isso que a gente acaba trazendo muito essa discussão a respeito do descobrimento do Brasil. Peraí, se você descobre algo, você vai descobrir algo que é completamente novo. Afinal, se você descobre, é porque estava coberto. O Brasil estava coberto. Estava coberto de sua mata nativa, né? Que eles desmataram tudo, realmente. Eles descobriram toda a mata nativa. Mas, descobrimento, assim, como é que você descobre algo onde já existem pessoas morando lá? Existem pessoas morando lá. Existem pessoas que já são donas daquele território. De repente, chega uma galera aqui dizendo, eu descobri o Brasil. Que zorra é essa, né? Devolve tudo os indígenas. Colonização, mais do que um conceito, é uma categoria histórica, porque diz respeito a diferentes sociedades e momentos ao longo do tempo. Assim sendo, a colonização em determinadas épocas históricas foi realizada sobre espaços vazios, como é o caso das migrações pré-históricas que trouxeram a espécie humana ao continente americano. Então, nesse caso aí, quando a gente pode falar desse processo de colonização, é a conquista de um determinado território, a chegada em um determinado território que antes não era ocupado. E isso realmente ocorreu sem precisar dizimar nenhum povo que existia ali. É o caso
da pré-história. É o caso dos povos nômades, que eles iam se deslocando por dentro de determinados territórios e, à medida que alcançavam esses territórios, eles os descobriam, porque não existiam outros habitantes ali. Então eles começavam a formar um processo de construção de sua sociedade, de sua comunidade, naquele novo território que antes nunca havia sido ocupado. Então, essas migrações pré-históricas trouxeram a espécie humana ao continente americano. Isso a gente fala que eram os povos proto-mongóis. Teoricamente, quando a gente fala em povo mongol, seria o povo oriundo daquela região ali da Mongólia, na Ásia. Né? Então, os povos proto-mongóis teriam vindo antes desses povos que ocuparam esse território. Então, os povos asiáticos que teriam vindo através do Estreito de Bering, se eu não me engano. Através do Estreito de Bering, que é aquela pontinha que se aproximava muito entre a Ásia e a América, na região mais ou menos ali do Alasca, lá no topo, no extremo norte da América, né? Depois do Canadá, aquela pontinha ali do Alasca. E, claro, isso em tempos muito antigos, que hoje aquele estreito, aquela região, ela é toda coberta por água, né? Pelo Oceano Pacífico, pelo Mar Ártico. Acho que ali ainda é o Oceano Pacífico. Só que em determinados períodos da história houve alagamentos e houve secas muito severas. Consequentemente, houve a possibilidade da diminuição da quantidade de água naquela região, permitindo que houvesse um solo, um local que eles pudessem fazer essa passagem. Aí depois voltaram as chuvas, voltou a aumentar o nível de água, impedindo que eles pudessem voltar a passar a pé. Então, esse nomadismo, essa caminhada que eles fizeram por esse estreito, eles puderam chegar até a América e por aí foram habitando o nosso território americano. Ok? É por isso que você fala assim, pô, os indígenas têm um cabelo lisinho, né? Que nem os asiáticos. Interessante isso, parar pra pensar, né? Então, mas desde que a humanidade se espalhou pelo mundo, o tipo de colonização mais comum tem sido mesmo aquele executado sobre áreas já habitadas, como é o caso da colonização do Novo Mundo na Idade Moderna. Novo Mundo, que é essa terra que nós aqui habitamos. Tá? Novo Mundo. Tem uma novela chamada Novo Mundo, né? Acho que acabou. O Novo Mundo é o continente americano e o Novíssimo Mundo é a Oceania. Interessante também, né? A partir de 1500, com a chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, o governo português tomou posse oficialmente das terras brasileiras e reconheceu-as como sua colônia, o que foi legitimado pela Igreja Católica, claro, e ocorreu dentro dos limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas. A gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe do Tratado de Tordesilhas um pouco mais adiante, mas só para se ter uma noção, ela é uma divisão, uma divisão administrativa e territorial feita através de um acordo, através desse tratado entre portugueses e espanhóis, para poder saber qual parte do território americano seria pertencente aos portugueses e qual seria pertencente aos espanhóis. Mas é interessante a gente dizer também que, como existia uma relação muito forte entre governo e igreja, como infelizmente existe hoje, simplesmente o que o governo chegava, que no caso aí, a coroa portuguesa chegou e falou assim, opa, vamos achar esse novo território aí, vamos começar a colonizar essa bagaça,
E a Igreja Católica fez o quê? Amém, Senhor, vai mesmo. Afinal de contas, a partir do momento que eles descobriram que existia uma população vivendo ali, o que é que a Igreja Católica vai fazer? As missões jesuíticas, essas missões com a intenção de catequizar os indígenas. Os indígenas tinham lá suas próprias religiões, sua própria religião, mas os católicos, querendo se dizer donos do mundo, querendo dizer, você tem que acreditar no meu Deus, tá? Não é esse Deus Tupã aí que vocês ficam querendo coisar não, viu? Deus só existe um, é o meu e acabou, não importa o que você pensa. É uma ideia de apagamento de cultura, filho da mãe, né? Sacanagem desse povo. No entanto, a ocupação do território por parte de Portugal ocorreu gradualmente ao longo de muitas décadas, alternando ou combinando políticas de lutas e alianças com os diversos povos indígenas. Não foi simplesmente, opa, cheguei aqui e tá tudo de boa. Vão começar a fazer o processo de colonização, vão começar a trazer a galera para cá para morar, para explorar esse território e tal. Não, isso vai ocorrendo de forma gradual, aos poucos. Foram feitas várias viagens, tal. Primeiro com a chegada das 3 caravelas, né, Pinta, Nina e Três Marias. A chegada dessas 3 caravelas, Pinta, Nina e Santa Maria. 3 Marias, não, 3 caravelas, Pinta, Nina e Santa Maria. Então, primeiro se chegou com essas 3 caravelas aqui, então já tinha gente pra caramba aí nessas caravelas e tal, sofrendo um bocadinho pra fazer a travessia, né? Mas, e depois ficou nesse vai e vem, de caravela, vai uma parte, volta mais gente, e fica sempre nesse processo, até para que eles pudessem começar essa onda de exploração no nosso continente americano, essa onda de exploração aqui no Brasil. O primeiro contato com os indígenas, claro que não vai ser algo muito pacífico, né? É mesmo porque, imagine, você lá, índio, tá lá no seu território, peladão, curtindo sua vibe, sua mata ali, suas frutas e tal. De repente vem um povo branco, todo cheio de roupa, num calor desgramado, descendo de um barco gigante, né? Que até então os indígenas nunca tinham visto aquela bagaceira. Aí desce de um barco gigante. O que é que os indígenas vão fazer? Que zorra é essa aqui no meu território, meu irmão? Na minha praia. Vocês estão invadindo minha praia por quê? Qual foi? Galera se prepara com suas arabatanas, se prepara com sua arco e flecha. Fala assim, ó, filha da mãe, tá querendo invadir minha zorra aqui? Não cai no piau. Então, claro, no início esse contato acaba sendo meio bizarro, né? Mas depois se começar aquelas negociações que a gente vai chamar de escambo, né? Que é aquela troca, o português traz um espelhinho e vamos trocar esse espelho por, sei lá, por alguns ornamentos, por alguns artefatos indígenas, que são até do próprio cotidiano dos indígenas, né? Só que os portugueses acabam trazendo junto também determinadas doenças, né? Essa época de pandemia também a gente ouve muito falar sobre isso, dizendo assim, pô, a gente precisa ter uma preocupação maior nesse contato do homem branco com os indígenas, com os povos originários, porque os anticorpos que os indígenas possuem são diferentes dos anticorpos que os portugueses tinham, porque são vidas completamente diferentes, são contatos completamente diferentes. Eles tomaram determinadas vacinas, essa própria relação que a gente tem, como falei da pandemia, de indígenas com o pessoal que mora nas cidades. Contato com determinadas vacinas, contato com determinados medicamentos, com determinadas doenças também, que não existem lá dentro do mato, mas existem na cidade, ou até vice-versa. Doenças que tem dentro da floresta que os portugueses não conheciam e que acabavam sofrendo com isso também.
Mas quem sofreu muito mais foram os indígenas. Não é à toa que a grande parte desse povo acabou morrendo por diversos motivos. Mas houve então essa alternância ou combinação de políticas, lutas e alianças entre os portugueses e os indígenas. Até mesmo porque os povos, quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala de uma forma muito generalista. Mas existiam comunidades, tribos completamente diferentes, inclusive algumas inimigas entre si. Não é à toa que a gente vai até ver um pouco mais para frente isso aqui. A gente vai ter alguns tipos de contatos entre portugueses e indígenas que eles vão fazer acordos para lutarem contra outros indígenas que são considerados inimigos, que dominam um determinado território, e os portugueses querem chegar ali com a ajuda dos índios, que são de tribos inimigas, tribos adversárias. Vou fechar isso aqui. Interesse pelo pau-brasil, né? Entre 1500 e 1530, período conhecido como pré-colonial, que foi essa fase inicial da chegada dos portugueses aqui no Brasil, a coroa portuguesa dedicou-se à extração do pau-brasil, sem se preocupar em iniciar a ocupação efetiva dessas terras e em organizar um governo para controlar e administrar o território. Ou seja, os portugueses chegaram aqui e era como se eles não conhecessem mais nada, eles achassem que o território brasileiro era somente aquela faixa de terra no litoral mesmo, aquela Mata Atlântica. Então eles viram aquela quantidade enorme de pau-brasil, viram que era uma madeira que não existia na Europa e constataram que era uma madeira nobre, né? Era uma madeira que poderia, através dela, fabricar diversos móveis, diversos artefatos, diversos artesanatos que seriam interessantes para Portugal, para eles ganharem uma grana também, né? Então começou esse processo de exploração, eles adentrando na mata, mas somente numa faixa pequena, só para exploração desse pau-brasil. Então foram 30 anos nessa fase inicial, nessa fase pré-colonial, somente de exploração do pau-brasil. Chegavam, arrancavam as toras, levavam de volta para Portugal e pronto, beleza, acabou. Eles não tiveram a preocupação de chegar e não, vamos começar a construir umas moradias aqui, vamos trazer uma galera de Portugal para morar aqui, porque esse território pode ser bacana de repente para a gente desenvolver uma nova terra, para a gente trazer a galera para cá, para morar aqui, ocupar esse espaço. Eles também não tinham essa ideia de organizar de imediato um governo naquele local, já que eles não iriam morar ali, não tinha por que ele trazer uma ideia de coletividade, de administração desse território. Era só chegar, explorar, acabou o que eles queriam, vazou. Só que aí depois de um tempo, claro, eles começaram a ver que o território era muito maior, que existiam diversas outras riquezas, então eles poderiam fazer uma ocupação diferenciada, né? Continuar esse processo de exploração, mas começando também a povoar aquele território com os seus. O pau-brasil era muito valorizado no comércio europeu, pois dele se extraía uma tinta vermelha que era utilizada no tingimento, para tingir, para pintar, o linho, a seda e o algodão. A madeira era usada na fabricação de móveis e também de embarcações. O Brasil do século XVI não apresentava a mesma extensão territorial de hoje, como a gente conhece hoje, aquela divisão geográfica, divisão administrativa toda bonitinha, né? Estendia-se da costa, que era banhada pelo Oceano Atlântico, a costa, essa parte litorânea, até a linha imaginária estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia ali mais ou menos a partir da região nordeste e tal, e vai descendo assim, que aí depois de um tempo vão ser criadas as capitanias hereditárias, né, que é dentro desse território do Tratado de Tordesilhas, dessa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas até a parte litorânea do país, até a costa, limitada à costa do país. Os limites desse tratado começaram a ser desrespeitados no século XVII,
com a ação de aventureiros e comerciantes de indígenas, missionários religiosos, ó a ideia de catequização que eu estava falando, e coletores de produtos da floresta amazônica. A partir do momento que a galera começou a ver que existiam outras riquezas dentro do nosso território, além do pau-brasil, além daquilo que poderia ser oferecido nessa região da costa, nessa região litorânea, a galera começou a entrar, foi entrando. Uma linha imaginária não é uma barreira física, não existe nada ali que você possa chegar, opa, não, chegou aqui, eu não posso passar mais. Não, eles continuaram ultrapassando esse território, entrando cada vez mais pelo Brasil. O governo português tinha o monopólio de extração e comércio do pau-brasil. Afinal de contas, só existia na Mata Atlântica, só existia aqui no Brasil, né? Então, era só deles. Parte dos lucros desse comércio ficava para a metrópole, a maior parte, inclusive. E só para finalizar a aula de hoje, aí a gente tem uma foto pequenininha, né? Fala assim: árvore do pau-brasil, Casal Pinha equinata, que chega a medir de 10 a 15 metros de altura. A exploração do pau-brasil era predatória. Era só para chegar, acabar, não se preocupava em replantar. Né? Não havendo reflorestamento. Por isso, ele acabou se tornando raro nas matas brasileiras. Essa ideia de reflorestamento seria justamente para poder você ter a continuidade da exploração sem precisar ter um desmatamento completo daquela região. Né? A tarefa de penetrar na floresta, cortar as árvores do pau-brasil e carregar as toras de madeira até as caravelas dos comerciantes era feita pelos indígenas. Afinal de contas, eram os indígenas que conheciam o território. Né? Então, eles sabiam onde poderiam pisar, onde eles poderiam explorar, onde poderia ser retirado. Em troca desse trabalho, eles recebiam espelhos, chapéus, tecidos, pentes, louças e ferramentas de ferro, como machado, faca, tesoura, enxada, foice. Esse tipo de comércio de troca acabou sendo conhecido, como a gente já tinha falado antes, por escambo. O escambo, então, é essa troca, como se você estivesse trocando, principalmente, sua mão de obra, trocando o seu tempo de trabalho, sua força de trabalho, por produtos. Né? Por esses produtos que, teoricamente, alguns deles facilitavam até mesmo o próprio cotidiano dos indígenas. Mas, em outros casos, acabou culminando mesmo na morte deles. Enfim, tem esses dois mapinhas aí que representam o território brasileiro, o pau-brasil extraído pelos indígenas, tal. A ideia do tamanho do território, né? A segunda imagem do Lopo Homem, a reprodução do mapa Terra Brasília de 1519, e o outro mapa é de 1557. E aí vocês veem que existe uma limitação muito grande desse mapa, porque justamente não se conhecia qual era a extensão do território brasileiro, do território americano em geral. A gente continua na próxima aula. Beleza? Valeu, falou. É só isso por hoje, tá?